boa tarde a todos que estão acompanhando. Para mim é um grande prazer, né? Acho que estar nessa discussão. Acho que a gente sabe o quão importante a gente se nutrir de dados e evidências. E acho que a gente poder compartilhar a nossa pesquisa me alegra muito. Tá tudo certo com o áudio, né, Tiago? Só checando contigo, tudo certinho, né? Tá tudo certo, tá Joia. bem claro o áudio. Ali apareceu o relatório, né? Na verdade, o IED é um centro de pesquisas, né? IED, né? Interdisciplinaridade de Evidências do Debate Educacional, um centro de pesquisas que tenta levar dados e pesquisas para o debate educacional. E, enfim, a gente já tinha, né, algumas pesquisas, alguns projetos, né, encaminhados para esse ano, mas como todas as organizações, né, que trabalham com educação, ou mesmo em outras questões sociais, a gente, né, nesse período de pandemia, pensou o que a gente pode fazer, contribuir nesse cenário, né? Isso lá no começo, né? Quando estava se criando um cenário mais complicado lá em março. E a gente tem uma parceria muito boa que tem permitido a gente fazer mapeamentos e dar uma contribuição efetiva para a gestão com os tribunais de contas do país. E a gente tem uma parceria com o Instituto Rui Barbosa, que é um instituto que fomenta, né, dados, pesquisas dentro dos tribunais de contas, né? Então é um parceiro técnico, né, que recebe contribuição dos tribunais e que leva evidências, leva dados para os tribunais de contas. E aí, por meio dessa parceria, né, com o IRB, a gente idealizou, né, a pesquisa que eu vou apresentar aqui, que é a Educação Não Pode Esperar. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí, enfim, qual que foi a ideia, né? E o que levou a gente a fazer essa pesquisa? A gente estava nesse contexto, né, de isso, né, Brasil inteiro parando e tendo que parar diante desse cenário, né? Então, escolas sem aulas, assim. E a gente pensando o que a gente pode fazer, né, para contribuir. E do lado dos tribunais de contas, né, e do lado do Instituto Rui Barbosa, havia essa preocupação de pensar a coesão no trabalho deles, né? Não ter um tribunal de contas que dá uma recomendação, aí tem um tribunal de outro estado que dá uma recomendação completamente diferente, e num cenário que poderia deixar os gestores, né, bem confusos, num cenário que já é muito complicado, né? Acho que de ter que pensar ensino à distância, enfim, como se planejar, como avaliar os alunos, como acompanhar, formar professores. Então, já é um cenário muito complexo, seria muito importante existir uma coesão de orientação, de recomendações dos tribunais de contas. Então, essa foi uma motivação. Mas a segunda, e talvez a mais importante, a gente tinha ali um potencial de fazer um mapeamento que daria a gente uma visão muito completa e que poderia auxiliar muito a gestão. Então, fazendo uma parceria com os tribunais de contas, a gente conseguiria mapear ações, né, das diferentes regiões do Brasil. E a gente propôs esse projeto para os tribunais de contas e a gente conseguiu a adesão de 26 tribunais de contas. Não são todos, porque a gente tem, acho que, 32 tribunais de contas no Brasil, 32 ou 31, agora eu não me lembro exatamente, porque tem tem estados que tem mais de um tribunal de contas, né? Então, por exemplo, tribunal de contas na Bahia, você tem o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia e do estado da Bahia. Você tem os municipais, como o Tribunal de Contas Municipal de São Paulo, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Mas a gente cobriu a grande maioria dos estados, 23 estados aderiram ao projeto. E aí a gente fez um mapeamento de quais eram as ações das redes de ensino nesse período de pandemia, focando em 4 aspectos, né, como aparece aí no slide. Acho que quais eram as ações do ponto de vista pedagógico, né, de oferta de atividades não presenciais, como que eles estavam pensando na formação de professores, orientações aos pais, então tudo ligado ao pedagógico. Quais eram as ações ligadas ao planejamento de volta às aulas, então como que eles estavam se organizando e pensando essa volta às aulas, quando eles estavam imaginando, né, sendo que essa pesquisa, né, ela foi o grosso dela ali do final de abril até o comecinho de junho, né, o período de execução dela. Quais eram as ações que eles estavam fazendo em relação à distribuição de alimentos, então como que eles estavam pensando a implementação, né, da exigência da merenda chegar às famílias, e como que eles estavam se organizando do ponto de vista de planejamento financeiro, né, mudança de contratos, enfim, o que fazer com o recurso do transporte escolar, como se organizar financeiramente para a volta. Esses são os 4 grandes tópicos. Embora a parte de planejamento financeiro a gente não abordou ainda no relatório inicial que a gente divulgou da Educação Não Pode Esperar. E a gente selecionou 13 redes de ensino em cada um dos 23 estados. Isso faz com que a gente tenha
né, 299 redes que foram alvo da pesquisa. 12 redes de ensino municipais, sendo que 6 entre as que estavam entre as de maior porte do estado e 6 entre as que estavam entre as que atendem mais alunos de baixa renda, além da rede estadual, por isso 13 redes. E esse foco de olhar para quem tem impacto em muitos alunos ou quem está impactando os mais vulneráveis, para a gente entender como que é o cenário nesse contexto, dois contextos super importantes, talvez os mais importantes, né? Então, numa lógica de Pareto, numa lógica de esse período acaba punindo mais os alunos menos favorecidos, né, socioeconomicamente, né? Então, essa foi a ideia do mapeamento. E aí a gente fez um desenho de questionários online, então, aplicação de questionários online que os auditores dos tribunais de contas enviariam para os secretários de educação. 2 questionários online, um mais focado nos aspectos pedagógicos, outro mais focado na parte de alimentação e financeira. Após o recebimento das respostas dos questionários online, os auditores agendavam uma entrevista com o secretário de educação para se aprofundar, checar alguns aspectos que foram respondidos nos questionários. Então, se aprofundar em alguns aspectos, tirar algumas dúvidas para ver, né, o quão fidedignas eram as informações também respondidas. E a partir da entrevista e do questionário, os auditores mandavam uma ficha de observação para os pesquisadores do IED, e aí a gente fazia uma sistematização de quais eram as ações nesses 4 aspectos que a gente mapeou. Então, eu vou apresentar aqui para vocês hoje, né, uma visão geral do que a gente viu nesse primeiro relatório do ENPE, do Educação Não Pode Esperar, que vem, né, desse mapeamento inicial, né, questionários online para 299 redes, entrevistas e fichas de observação. Mas depois eu vou também dedicar um tempinho da minha apresentação para falar de um segundo relatório que a gente está fechando agora, dedicado ao planejamento de volta às aulas. Como que as redes estão se organizando e pensando as ações nesse contexto de volta às aulas, risco de abandono e evasão, né, as questões de protocolos sanitários que têm que ser seguidos, avaliação diagnóstica. Então, que a gente entende que ainda há muita insegurança das redes em relação ao que fazer, né? Então, é um produto a mais do Educação Não Pode Esperar que a gente está fazendo, que a gente vai lançar em breve, eu vou falar um pouquinho dele também. Pode passar para mim, por favor. Então, aqui, né, como eu tinha falado, né, acho que a gente atingiu redes do Brasil inteiro, 23 estados. Aqui, né, aparecem 249 redes, e não 299, como eu abordei inicialmente, porque para a sistematização do relatório, dos dados que eu vou apresentar aqui, a gente considerou as respostas que chegaram até o final de maio. Não lembro se a gente contou alguns dias de junho, mas acho que a gente fechou 31 de maio. Então, tinham redes que ainda não tinham terminado de responder os questionários online ou não tinham sido feitas entrevistas. Então, a gente considerou 249, mas também que deu uma cobertura muito, muito interessante para a gente. Pode passar, por favor. Aí eu vou começar a falar do cenário geral que apareceu. Aqui eu vou me dedicar mais a falar do cenário geral, e depois, no final da minha apresentação, eu vou abordar um pouquinho mais de benchmark, principalmente caminhos que a gente poderia seguir nesse momento de planejamento de volta às aulas. Mas, né, a pergunta, né, que a gente estava muito preocupado é qual foi o tamanho da organização, né, o quanto ele estava conseguindo garantir o ensino à distância, né? Então, aqui se há alguma estratégia para oferecer aulas ou conteúdos pedagógicos aos estudantes durante a pandemia. Esse é um dado que repercutiu também quando a gente divulgou o estudo, né? Porque aqui tem uma questão de copo meio cheio, copo meio vazio, né? Então, 82% das redes sinalizaram que tinham, né, uma ação para oferecer conteúdos pedagógicos né, à distância. Eu vejo esse cenário, assim, olhando para o esforço das redes de ensino, eu acho que é muito meritório e eu vou abordar alguns dados nos próximos slides, mas o quanto elas buscaram se organizar para levar conteúdo mesmo, né, nesse modelo de não ter aulas presenciais, né? E mesmo com os desafios do offline, enfim, e trabalharam muito para conseguir fazer com que conteúdos pedagógicos chegassem para os alunos. Mas, obviamente, 18% é um cenário também preocupante. E que aí que eu acho que diz não só das redes municipais, mas também de
às vezes, pouca cooperação da rede estadual e acho também, principalmente em termos de diretrizes claras e um papel mais ativo de suporte do governo federal. Porque aqui a gente está falando, né, no grosso de respostas ali, né, no final de abril, começo de maio. Então, já com um período aí de paralisação de 1 mês e meio, 2 meses. E eu acho que é muito ruim ter redes que não estavam conseguindo ainda, né, ofertar conteúdo à distância. Então, não vejo completamente negativo, mas há uma dificuldade, né, de estrutura e até talvez de capacidade administrativa que algumas redes no Brasil apresentam. Mas, felizmente, elas não eram maioria, né? Então, por isso que eu digo que a gente pode ver tanto como copo meio cheio como copo meio vazio. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aí aqui, né, por exemplo, vou trazer 2 exemplos. Primeiro aqui da rede estadual de Tocantins. Eu acho muito legal assim o quanto as redes de fato se organizaram para lidar com os desafios que estavam impostos. Né, o desafio mais óbvio, né, era o desafio de o que fazer com os alunos que não têm internet. E a gente, né, percebeu ali uma busca de usar as condições possíveis, usar o transporte escolar que a Secretaria de Educação tem, leva material na casa do aluno, salva em pendrive, mas não usar, né, a desculpa do offline como uma desculpa de não conseguir ofertar conteúdos para essas crianças e jovens que não têm ensino à distância. Obviamente que tem condições mais e menos complexas, né? Então, você tem situação de escolas rurais muito distantes e tal, então não estou falando que redes que não conseguiram usaram isso como desculpa, mas você percebe que teve um esforço muito forte das redes para buscar garantir que os conteúdos de aprendizagem chegassem. E eu vejo isso de forma muito positiva, assim, né? E eu acho que quem puder ver, né, o relatório está no nosso site, Educação Não Pode Esperar, o site do IED, né, portal ied.com.br, vocês podem ver o quanto tem ações interessantes ali, de redes que buscaram se organizar para fazer os conteúdos pedagógicos chegarem. Pode passar, por favor. Eu não vou ler, né, cada aspas, eu acho que aí quem está acompanhando também pelo YouTube, está acompanhando o seminário, acho que pode ver. Mas aqui também é a mesma lógica, né, então, de buscar alternativas para se comunicar com as famílias, fazer os conteúdos pedagógicos chegarem, né, acho que você vê redes, né, aqui a gente está falando do senador Canedo, que usaram, né, apps que ajudaram nesse sentido, como os sites, né, como o Google Classroom. Então, eu acho que houve um esforço muito grande, eu acho que em relação à oferta de conteúdos pedagógicos, acho que o cenário não foi o ideal, né? A gente está falando de 18% que não conseguiram se organizar para levar esses conteúdos, mas de muito esforço e, de fato, de um trabalho muito intenso da Secretaria de Educação, buscando, né, tendo esse olhar da equidade, de todos os alunos precisam receber esses conteúdos. Talvez isso não pareça, não sei se tão incrível, assim, ou tão difícil numa rede mais estruturada, mas a gente tem que pensar que o Brasil, né, é um país com 5.500 municípios, com redes de educação, em algumas muito pequenas, e elas conseguiram se organizar para fazer esses conteúdos pedagógicos chegarem. Pode passar, por favor. Aí aqui eu vou abordar cada etapa especificamente, qual que foi a atuação. Não vou detalhar aqui tanto, até porque nas respostas talvez tenha um pouco assim, mas acho que pelo tempo aqui eu não vou detalhar tanto as ações para cada etapa, mas mostrar um pouco do cenário, né? Então, com que periodicidade, qual que era o foco, né, das redes de ensino? Se era mais educação infantil, se era ensino fundamental, ensino médio? A gente percebe aqui, né, por exemplo, na educação infantil, que o cenário mais comum ali, né, acho que era uma entrega de conteúdos para os alunos, uma lógica semanal ou quinzenal. E eu acho que se a gente pensa até em relação a aulas, né, enfim, à distância, a gente vai perceber pelos próximos slides que o foco tendeu a ser muito mais o ensino fundamental. Então, aqui só uma ilustração do cenário, e também a gente começa a perceber que havia um pouco mais de estrutura. Lógico, aqui são respostas declaradas, né? A gente tem que também considerar isso, mas havia ali um cenário colocado como mais positivo nas regiões Sudeste e Sul. Pode passar, por favor. Então, aqui, né, por exemplo, um exemplo da rede de Matheus Leme, de Minas Gerais. Eu acho que o esforço das redes, eu acho que foi a disponibilização de alguns
kits e vídeos ligados à educação infantil, mas essa é uma preocupação que eu vou pontuar também quando eu for falar do segundo material que a gente está fazendo, mas a educação infantil é um grande desafio, porque é muito complexa fazer a volta às aulas presenciais na educação infantil, e você tem, né, várias questões de habilidade motora, de interação, que é muito difícil replicar todas as atividades que seriam feitas na escola, nas casas das famílias, mas você vê algum esforço ali de orientação em relação à atividade, disponibilizar alguns conteúdos que foi feito. Mas talvez não tão estruturado numa grade, por exemplo, né? A gente vou falar das parcerias com as TVs, no caso do ensino fundamental, você tem um pouco menos de estrutura em como isso foi feito na educação infantil, pelos vários desafios que estão colocados. Né? Pode passar, por favor. Aí aqui a gente já entra nos anos iniciais do ensino fundamental. A gente percebe talvez aqui uma presença um pouco maior, né, do diariamente, mas o semanalmente ainda sendo o mais recorrente em relação à disponibilização de conteúdos. E a gente vai perceber que tanto no Fundamental 1 como no Fundamental 2, muitas redes de ensino se apoiaram em transmissão de aulas pela TV, né? Então com parcerias com TVs regionais, locais. E aqui também a gente vê um cenário um pouquinho mais positivo, né, no Sudeste, no Sudeste Sul, embora ali no Centro-Oeste também, né, você tem um percentual grande de diário, né, também no Nordeste, mas aqui já vê uma frequência um pouco maior do que se a gente compara com a educação infantil. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí aqui o cenário dos anos finais do ensino fundamental, em que a gente vê uma grande frequência do semanalmente e já uma parcela pequena em algumas regiões de quinzenalmente, né? Então algo nos anos finais até mais frequente do que nos anos iniciais. Pode passar. Então acho que teve muito isso, né, de parcerias que foram feitas para fazer os conteúdos chegarem, tanto para garantir as aulas, mas para garantir também o acesso de conteúdos fora do período de aula. E eu acho que é isso, né? Teve um desafio colocado que era, enfim, disso, de todos os alunos assistirem, né? E eu acho que aí a TV foi, de fato, um caminho interessante por ser um caminho razoavelmente democrático. Obviamente, né, a gente tem muitas especificidades no Brasil, mas teve ali algum atraso, né, se a gente for pensar em março e abril, mas mesmo que com algum atraso, a gente percebeu muitas redes de ensino conseguindo fazer oferta de conteúdos pedagógicos à distância. Talvez o atraso não é o ideal, mas acho que é um cenário de todo mundo foi pego de surpresa, né, com as escolas parando, então acho que foi um contexto muito desafiador. E eu acho que é meritório a gente perceber que tantas redes de ensino conseguiram fazer um modelo de aula. Tem a discussão se é ensino à distância ou se é ensino remoto, né, porque acho que não tem a estrutura de ensino à distância, mas garantir a oferta de conteúdos pedagógicos de forma remota acho que foi meritório, pensando, né, até na estrutura de muitos municípios que a gente tem no Brasil. Pode passar, por favor. E aqui o cenário do ensino médio. O ensino médio ele foi, em termos de garantir a chegada dos conteúdos pedagógicos para todos os alunos, colocar na grade de TV, claramente menos prioritário do que o ensino fundamental, embora ele tenha virado pauta de várias redes por causa do Enem, por causa dos alunos que estavam no último ano do ensino médio, então a necessidade de oferecer algo para esses alunos eles poderem se formar, enfim. Mas foi um tipo de olhar, né, diferente do que foi para o ensino fundamental. Acho que o ensino fundamental tinha a preocupação de não ampliar defasagens, e no ensino médio acho que teve um olhar mais direcionado para como ajudar em relação ao Enem e como ajudar os alunos a se formar. Pode passar, por favor. E eu acho que uma coisa que eu não falei aqui, né, que aparece nessa aspas, mas acho que eu vou até destacar num dado posterior, acho que o quanto a Base Nacional Comum norteou as ações de várias redes, que é bem positivo. Acho que vai ter não sei se é o próximo slide já, mas que eu vou abordar isso. Pode passar, por favor. Então, aqui, exatamente. Então, indiquem as intervenções pedagógicas pelas redes, se elas estão embasadas pela Base Nacional Comum, pelo currículo de referência ou pelo projeto político-pedagógico.
Eu acho que é bem positivo ver o quanto tá na boca das redes esse olhar para a base nacional comum. E eu fico pensando, se não houvesse base nacional comum hoje, o quão mais difícil seria pensar o trabalho pedagógico agora e, né, nesse contexto de volta às aulas, porque há uma necessidade, né, de priorização de quais habilidades são mais importantes, são mais essenciais. E eu acho que a Base Nacional Comum tem ajudado a orientar o trabalho pedagógico das redes. Então, a gente vê, né, percentuais bem positivos, né? Então, Base Nacional Comum com 100% no Sudeste Sul, 100% no Centro-Oeste. Então, bem interessante. Pode passar. Aqui, talvez um dos cenários que mais gera preocupação na gente, e eu acho que é até um pouco compreensível, mas eu acho que o nosso relatório quis dar luz a isso. Eu acho que esse é o contexto atual esse contexto de pandemia não pode gerar preocupação só de temos que garantir a oferta de conteúdos à distância. Eu acho que o sistema tem que funcionar em novos moldes, né? Então, nesse contexto de que grave e que mostrou que se mostrou que não seria de solução rápida, eu acho que é necessário pensar uma formação de professores específica para trabalhar com ensino à distância, focado nas habilidades essenciais. É necessário um monitoramento e um trabalho bem estruturado com os pais, com os professores. E o que a gente percebeu é que poucas redes tinham formações para professores bem estruturadas. Então, você tinha uma lógica ali de tirar dúvidas da rede, né, da Secretaria de Educação, ou do diretor escolar, ter contato com os professores, mas poucas redes tendo formações bem estruturadas para como fazer esse ensino à distância, como trabalhar o currículo nesse contexto né, diferenciado, né, num contexto diferente. Então, acho que esse é um aspecto que para a gente, né, gerou uma preocupação, assim, de não ter muitas formações, muitas redes conseguindo fazer formações estruturadas nesse período. Pode passar, por favor. Só estou checando aqui meu tempo. A rede, se elas estavam se preparando para a volta às aulas, a gente vê um contexto também aqui, que a gente pode falar talvez de copo meio cheio, copo meio vazio, mas eu acho que num contexto, né, aqui de novo, né, a gente está falando da maior parte das respostas ali, final de abril e maio. Eu acho que era um cenário bem preocupante, né, porque ao passo que 84% é positivo, o grau de estrutura que é necessário para se fazer o planejamento de volta às aulas demanda vários aspectos. E você perceber que 16% relata que não está se preparando, e eu acho que tem a ver, né, já me falaram que eu tenho pouco tempo, acho que um minuto, tem a ver com o contexto atual de um cenário que exige várias ações e que a gente percebe que elas não estão bem estruturadas ainda. Então, pode passar o slide, não sei se mais de um, é só para eu mostrar isso. Aqui fala em relação à rede, volta lá rapidinho, né, do dado em relação se ela possui estratégia para evitar o abandono escolar, e a gente percebe a maioria dizendo que sim. Mas eu vou pular alguns slides para mostrar um pouquinho do cenário atual e o que a gente está fazendo. Pode passar, por favor. Que é essa segunda fase. A gente está fazendo essa segunda fase da Educação Não Pode Esperar, com entrevistas em profundidade com 20 redes de ensino que se mostraram estruturadas naquele primeiro levantamento, com 299, que tinham ações acima da média, pelo menos em alguns aspectos, e que também contempla algumas redes que são destaques nas avaliações nacionais. E aí, né, nesse mapeamento, pode passar para o próximo slide, a gente está cobrindo 7 tópicos. Né? Então, as estratégias para lidar com saúde e segurança, as ações de suporte emocional. Pode passar para o próximo slide, porque aí eu sei que o meu tempo está estourado e eu só concluo. Então, a gente está... Isso, esse é o último. A gente está olhando, né, 7 aspectos, aqui estão 6, porque tem um aspecto específico que é ligado a como contemplar os alunos vindos da rede privada, mas a gente está fazendo um mapeamento de o quão estruturadas estão as redes nesses 6 aspectos. E aí a gente, né, não vou me alongar aqui, mas o que a gente percebe é que tem 3 tópicos que eu acho que geram uma preocupação grande da gente. Eu acho que o olhar para a busca ativa, ele é menos intenso
do que deveria ser hoje. Eu acho que muitas redes estão encarando a busca ativa como ela vai acontecer quando houver as voltas às aulas. E eu acho que num contexto que a gente já está há vários meses sem aulas, eu acho que o risco de abandono e evasão é bem grande. Educação infantil é um grande pepino, porque as redes não estão conseguindo achar um modelo ideal de ensino e certamente a volta ela é mais complicada. E eu acho que talvez a gente nem esteja falando de recomendar a volta nesse período. E tem a questão dos protocolos sanitários, que eu acho que há uma preocupação em relação à compra de kits e se organizar nesse sentido, mas toda a necessidade de estrutura que está posta, né, reorganização do transporte escolar, como pensar os espaços da escola, a gente percebe um avanço abaixo do desejável. E aí, nesse relatório, a gente está pontuando um pouco qual que é esse cenário e trazendo quais são boas práticas. Mas aí eu posso deixar para falar desse relatório nas perguntas, porque eu sei que eu estou um pouquinho estourado de tempo. Mas quis dar aqui uma visão geral para vocês, tanto do primeiro relatório como do que a gente está fazendo agora. Então é isso. Obrigado, gente.